Eu vou passar a palavra, então, ao Dr. Marco Aurélio, que foi membro do Centro Acadêmico de 97 a 2001 e atualmente é advogado dos movimentos sindicais. Que não é uma história só minha, é uma história de um grupo de garotos que entraram na faculdade. O maior trote, em 97, não foi o trote dos ovos, da farinha, foi o estado que a Faculdade de Direito se encontrava. A gente estava feliz de ter passado por uma universidade pública, em tese gratuita, mas infelizmente não tinha a qualidade de outrora do passado. O governo Fernando Henrique, através do seu ministro Paulo Renato, imprimiu uma política de sucateamento das universidades públicas e toda a estrutura estatal na época. Inclusive, infelizmente, alguns membros do corpo docente apoiavam na época a introdução de cursos pagos na faculdade. Então, a partir daí, nós iniciamos um movimento de construção, de luta, de resistência contra o que estava aí. Primeiro, a gente teve uma ideia central de não partidarizar o movimento. Eu era de um partido político, havia outras pessoas que eram de outros partidos políticos, mas nós decidimos montar um movimento suprapartidário que trouxesse todos os grupos e todas as ideias para dentro da nossa gestão. É aquela coisa, você tem uma ideia, vem para cá e faz, independente das suas convicções políticas. Era impensável você ter PT, PSTU, PDT, independente, o pessoal da chopada, o pessoal da política, mas a gente construiu um movimento que agregou todos os grupos e todas as vertentes. E foi um movimento de conscientização. A gente conseguiu reestruturar o Gládio não existia na nossa época, ressuscitamos. O DAE era DAEV, que se chamava, que era o diretório da ditadura, os generais nos impuseram, né, nos anos 70. Então nós mudamos para Centro Acadêmico de novo, ressuscitamos o Gládio, e começamos a usar o Gládio para entretener, mas também conscientizar, né? Tem lá o jornal, a gente questionando sempre a questão dos cursos pagos, sucateamento da faculdade e pleiteando reformas para dentro da faculdade. Era um movimento de desencanto do corpo docente também, muito bons professores estavam querendo sair da faculdade, saíram para trabalhar em outras universidades particulares ou públicas. Então a gente também criou um movimento de recuperação desse corpo docente. Então foi muito legal, a gente fez muita coisa, a gente trabalhou, fez palestras, seminários, a gente tinha uma equipe que fazia parte de festas, enfim, tudo que era da vida acadêmica nós participamos. Mas o que me deixou mais orgulhoso foi lutar pela questão da gratuidade de vocês e pela qualidade. Eu lembro com carinho de vários professores como Gilbert e outros que participaram aqui, esse aqui com quem vos falo, que conversava com a gente ali no bar e dentro do CAEV, dando ideias para a gente, sempre no sentido da gente reconstruir o movimento, porque realmente, como a Mariana falou e o Tiago falou, a faculdade, o pessoal queria mais era curtir chopada, beijar na boca, fazer a aula, se pudesse fazer trabalho para não ter que fazer prova e ir embora para casa. A faculdade estava bem deteriorada e a gente conseguiu, com o movimento, com essa conscientização, não é vem para a rua, vem para a faculdade você também, né? Não tem vem para a rua hoje em dia, a gente fala vem para a faculdade. Então a gente fazia um movimento para recolher livros para a biblioteca. Eu tomei uma posição contra o meu partido na época e contra todos os grupos de movimentos partidários que queriam o lançamento de uma anticandidatura. Eu apoiei um candidato à reitoria, que era o Peçanha, e era um cara que foi do PCdoB, foi do Partidão, foi da luta armada, um cara que me trouxe para a esquerda. Então era um cara que, apesar do partido e do movimento falar, temos que lançar o anticandidato, eu falei, não, a gente tem que apoiar um candidato que tenha
que nos aproxime para a gente conquistar as coisas para a faculdade. E era um momento muito difícil. O Peçanha me mostrou uma vez uma listagem do Paulo Renato exigindo a expulsão de vários companheiros. Vários companheiros. E eu falei, Peçanha, por que você não propõe a expulsão logo? Tem medo não? Não vou fazer isso, eu já rasguei isso aqui, isso é um absurdo. Eu falei, por a gente ter um conselho universitário mostrado a cara da universidade pública naquela época, que estava sendo privatizada, em que, infelizmente, uma parte do corpo docente estava mais preocupada em saber quanto ia ganhar no curso da pós-graduação e da graduação, porque não era um curso só voltado para a pós na época, eram cursos voltados para a graduação. Ou seja, você passava para a universidade pública e tinha que pagar para ter a aula que você não tinha de manhã ou à noite. Então foi um momento muito difícil nosso. A gente passou muito perrengue, a gente tinha que ficar sábado, domingo montando movimento, passava aqui o dia inteiro na faculdade, os colegas xerocopiando matéria de prova para a gente poder estudar aqui no CAEV, para poder fazer as provas, não perder as matérias. Quer dizer, era uma época muito difícil, mas era uma época que não tinha como você falar assim, eu não gosto do centro acadêmico porque está com não sei o que lá. Porque quando a pessoa vinha gritar com a gente, eu falei, o que você quer fazer? Não, eu quero fazer isso. Então vem fazer, cara. Vem construir. Mas você é do PT, você é do sei o quê, você não sei lá. Rapaz, você é o quê? Eu não sou nada, eu sou da igreja. Então vem fazer o que você quer fazer? É culto? É trabalho social? Então vem fazer aqui, rapaz. Então a gente construiu dessa forma, dessa maneira. Então, Tiago, Mariana, todo mundo que chegava e falava, eu quero participar, quero construir, quero fazer, a gente foi apadrinhando, trazendo para a gente, construindo, e eles cresceram, fizeram o caminho deles, construíram a vida. Eu construí a minha dentro do movimento social, do movimento sindical, opção minha, tentei concurso e tal, mas sempre o trabalho do movimento sindical, da advocacia, da categoria me sugava, me tomava, e é uma coisa que eu faço até hoje com muito orgulho e muito carinho. Tá? Então eu queria parabenizar todos vocês pela iniciativa. Eu encontrei alguns companheiros, por acaso eu vim com a minha filha passeando, vim aqui, entrei e descobri que o CAEV ainda existe, que está forte, está com essa efervescência toda. E agradecer a vocês e pedir um favor, não parem, continuem trabalhando, continuem acreditando, porque o centro acadêmico, eu não preparei discurso nem nada para falar, o centro acadêmico somos todos nós, independente dos partidos, independente do que nós pensamos hoje, amanhã a gente pode pensar diferente, mas uma coisa a gente não pode mudar, a gente tem que acreditar no hoje e na construção de uma faculdade sempre melhor. Tá? Muito obrigado, gente. Parabéns a todos nós. Obrigado, doutor Marco Aurélio. Agora vou passar a palavra para o doutor Carlos Eduardo, que foi membro do CAEV de 2003 a 2005, atualmente é professor da FND da Universidade de Santa Úrsula. Gostaria de saudar aqui a companheira Raíssa, que hoje é o nosso bastão, nossa alma, que segue viva nessa faculdade. E eu queria dar um título para minha fala, breve fala, que é o título de uma gestão que me marcou muito, chamado Tempo Não Para. Né? E graças ao tempo que não para e que é preciso para que se arranque a alegria ao futuro, né? Era uma frase que a gente costumava usar muito também, é que, graças a Deus, né, o CAEV seguiu e segue uma trajetória de lutas bacana e que hoje nos faz estar aqui. Há 10 anos atrás, eu estava tentando exercitar minha memória enquanto escutava as belas falas de todos os companheiros, enfim, cada um com a sua peculiaridade histórica. Eu estava me perguntando, onde é que eu estava 10 anos atrás, né, exatamente na última grande comemoração de um aniversário do CAEV, e eu me lembro de estar aqui com o Tiago, né, que foi a nossa grande liderança do período, a minha e do Taiguara, que nos descobriu e nos colocou no CAEV, né, isso é uma história que eu vou trazer dentro dessa narrativa que eu estou me propondo fazer, mas comentando com ele, né, inclusive, o que seria daqui a 10, daqui a 20 anos, né, como seriam os 90, como serão os 100, né, anos do CAEV,
E, e como a gente estaria feliz de poder acompanhar isso. E olha como a vida é generosa, a vida vamos dizer, incerta, mas pelos caminhos que conduzem à certeza, a gente tem sempre um trilho que vai nos encontrar com a nossa verdadeira vocação e com o nosso espírito, né, que a gente desenvolve ao longo, né, da nossa existência. E estamos cá aqui nos 90 anos, lá nos 80 anos tivemos a oportunidade de fazer uma semana jurídica belíssima, né? Eu me lembro que trouxemos nomes, lembra, Taiguara, como a ministra Carmen Lúcia, que não era ministra naquela época, né? O Ricardo Lobo Torres, Estevão Malê, Zé Reinaldo Lima Lopes, Geraldo Prado, André Nicoliti, Salo de Carvalho deu uma grande conferência aqui, encerrando aquela semana jurídica. Depois fizemos um evento cultural, viu, professor Manuel Martins? Você gosta tanto dos eventos culturais, acho que talvez um dos grandes eventos culturais que essa faculdade vivenciou, eu era o coordenador sociocultural à época, que chamava Forró do Nicolau, né? E era o Forró do Nicolau 2, né? E o cartaz era o Nicolau com um chapéu de zabumbeiro, né? E a gente trouxe duas bandas de forró, né? Na época bem conhecidas, né? O Don Quixote, o Trio Pé de Serra. Tanto é que o Salo até ficou animado para ir para o forró, eu me lembro, aquela época. E foi uma semana jurídica, assim, vamos dizer, que refletiu o espírito da nossa geração, né? Uma geração que resistia, que brigava, que era criativa, que dava nó em pingo d'água, né? Como se dizia na gíria, né? E dentro dessa perspectiva, a gente estava sempre se reinventando e aglutinando vários segmentos da faculdade, né, para as discussões mais importantes daquele período. E era um período complicado, eu destaco que no período que a gente vivenciou ali nos idos de 2004, enfim, o estado do Rio de Janeiro estava vivendo uma crise na política de segurança muito grande, era o auge da criminalização da pobreza, com o extermínio de vários jovens negros em comunidades, né? O uso indiscriminado do caveirão. O Taiguara até fez uma bela monografia aí sobre o estudo da inconstitucionalidade do caveirão. Você vê, os temas que nos inquietavam, nos acompanhavam para além, né, da nossa atuação política, inclusive na academia, né? Uma ideia também que me acompanhou e que eu estava rememorando por esses dias, né? A influência, né, na nossa trajetória de um professor dessa casa, né, que foi o professor Alfredo, que a gente hoje tem um grande carinho, né, uma figura extraordinária, um militante, né, e um professor esplêndido, assim, e ele influenciou, né, toda a nossa visão hoje de direitos humanos, né, de direito penal, de processo penal, com aquela abordagem, né, garantista, vamos dizer, até agnóstica, né, que ele trazia muito da influência do Nilo. Eu me lembro que o primeiro livro que ele passou para que a gente lesse, né, se eu não me esqueço, Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, me marcou bastante. Me marcou tanto que tempos depois, quando eu fui ter aula com o Nilo Batista, já no mestrado, né, eu ainda me lembrava e contava esse episódio, inclusive para o Nilo, e o Nilo, né, falando muito bem da figura do Alfredo, enfim, e, né, a gente comemorando por todo aquele histórico, toda aquela, né, questão que se pautou a minha trajetória pessoal e até a dos meus companheiros, enfim, centro acadêmico. E eu queria voltar um pouquinho, né, na fala e queria dizer assim, da minha entrada no centro acadêmico, né, porque a minha vida se confunde com o CAEV. Eu sou hoje o reflexo basicamente da minha militância no CAEV, da minha dedicação, do meu amor, né, que me fez, vamos dizer, ter uma afinidade ainda maior com essa casa. Eu sempre que volto aqui, eu me emociono bastante, eu comparo esse convite aqui como quase ganhar para mim o que é a maior honraria que eu possa ganhar, que eu ainda não ganhei, mas quem sabe um dia possa vir a ganhar, que é a medalha Chico Mendes, né? Que é a medalha, eu acho que é a homenagem maior para um defensor de direitos humanos.
Eu acho que mais do que medalha Tiradentes, do que qualquer medalha, né, de cunho político, eu acho que para uma pessoa que empresta a sua vida e sua trajetória para a defesa de direitos humanos, ganhar essa medalha Chico Mendes, eu acho que é a maior honraria que ela pode ter em vida. E eu comparo esse convite do CAEV a uma honraria desse sentido, porque é reconhecer o seu espaço, a sua importância, né, para a construção de uma entidade histórica, né, e uma entidade que nem sempre foi linear, né, ela esteve nas lutas em torno, né, da democracia, do progresso, teve os seus períodos de ocaso, até como a companheira Mariana trouxe aqui, tal, até falou, estávamos comentando o hiato de 85 a 97, né, um período de ocaso na história. Tivemos períodos em que o CAEV até se alinhou, né, aos regimes, né, de força, enfim, totalitários, mas graças a Deus a maior parte dessa história, né, se coloca como uma história de luta, de resistência, né, a figura do Santa Cruz, né, como um militante, né, que muito embora estivesse licenciado, mas tinha o DNA de um estudante da UF, de um militante do DCE, do militante do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, né, é o que inspira a maior parte da trajetória do CAEV. E essa trajetória do CAEV minha começou meio que por acaso, né? Tanto a minha como a do Taiguara. Eu não era militante de movimento secundarista, né? E um belo dia fui cooptado, né, pelo Thiago Mello ali numa conversa de pé de ouvido na Xerox, né? A mesma conversa que ele viria a ter tempos depois, não no mesmo tempo e circunstância, mas ocasiões depois com Taiguara. E, enfim, conversamos e tal sobre a questão da faculdade, os embates que surgiram, enfim, aquela nossa esperança que haja vista a eleição, né, do Lula, que o medo vinha como soterrado pela esperança, né? A esperança ia vencer o medo. Só que aí a gente vê que hoje, né, infelizmente, o medo está vencendo um pouco a esperança. Mas naquela época a gente ainda tinha nossos corações e mentes direcionados para que essa esperança trouxesse ventos de mudança. E com isso a ruptura de velhas práticas que tinham aqui na faculdade, enfim, essa questão, Marco Aurélio, dos cursos pagos, lutamos incessantemente e tal, inclusive tivemos muitos embates, né, com a fundação privada que aqui está, da UF, que tinha essa pauta, né, dos cursos privados. A gente sempre pregou uma educação pública gratuita e de qualidade. Enfim, outras lutas se sobrepujaram a isso, a luta, inclusive, pela uma de caráter mais acadêmico, pela ponderação acerca dos tópicos, né, que era um grande tormento. Hoje eu fico feliz, até estava comentando com a Raíssa, de saber que não tem mais os tópicos aqui. Os tópicos que eram um grande motivo de temor para a gente, até mesmo porque a gente tinha aí um outro problema de combate, que eram os professores fantasmas, que a gente sempre pegava no pé deles, né? O Gládio era um instrumento de denúncia permanente, né, de quem não se enquadrava dentro do padrão, né, de, vamos dizer, assiduidade, de comparecimento, de conteúdo, assim, de experimentação com o aluno. A gente perturbava pelo Gládio e tivemos uma boa época, né, um Gládio que chegou a ser impresso em papel de boa qualidade, papel couché, né? Tivemos um apoio da Lumen Iuris, que foi a nossa parceira à época dessa semana jurídica tão marcante para a gente, em 2004. Então, muitas coisas aí sobrevieram nesse tempo. E esse tempo me ensinou muita coisa, né? E muita coisa que eu levo para a minha vida pessoal. As noções de solidariedade que eu aprendi aqui, né? Quando a gente não tinha nada e dividia o pouco que tinha entre a gente, né, é uma coisa que me emociona muito, até porque me lembro muitas vezes, né, dormindo na casa de um companheiro, do Tiago, eventualmente em casa de outros companheiros, enfim, tinha já uma realidade dura naquela época, e essa solidariedade que norteou a nossa geração no CAEV, que influenciou toda a nossa militância,
né, é o que me hoje levou a ser um advogado ativista de direitos humanos, diretor jurídico do DDH, né, essa minha trajetória também dentro da OAB de defensor dos advogados, né, de assessor jurídico da Comissão de Prerrogativas, ou seja, toda a solidariedade e toda forma de erradicação da opressão, eu aprendi dessas vivências da prática, né, de dividir destinos, dividir ideais, né, dividir a vida, né, que a gente tinha, né, e o pouco que a gente tinha que se somava e que ficava muito grande, e que aí a geração marcou uma posição muito interessante aqui na faculdade, no sentido em que a gente conseguiu despertar muita gente para essa luta dentro do CAEV. A gente teve também teve o privilégio de ter uma geração, Marco Aurélio, que atlética vinha e nos escutar, entendeu? E eram inteiramente, né, subordinado, inclusive, às demandas políticas do CAEV, entendeu? Tocavam as campanhas que a gente colocava, né, dentro da proposta que o CAEV tinha de pensamento para a entidade, né? Quantas vezes afrontamos o nosso saudoso diretor Márcio Brandão, né? Inclusive, eu me lembro de uma cena histórica em que o Taiguara, falando questões estruturais da faculdade, não me recordo agora sobre o que era, mas que incomodou tanto que ele fez um sinal para o Valdir, que era o nosso anjo da guarda, que era o secretário faz tudo aqui da faculdade, que falou assim: Valdir, corta o microfone. E o Taiguara viu o Valdir, ficou sem graça, porque o Valdir era nosso anjo da guarda, era quem sempre limpava a nossa barra, era quem ajudava, sempre foi um grande parceiro do CAEV. Eu brincava que o Valdir era nosso patrono, né? E era verdade. E nesse momento o Valdir ficou sem graça, e aí o Taiguara, né, depois que, enfim, acabou com a segunda fala mais dura do Márcio Brandão, a descontento, né, a despeito, né, do discurso do Taiguara, cortando o microfone, o Taiguara falou: não adianta tentar coagir, né, nada vai calar a nossa voz, o senhor vai ter que escutar, porque os estudantes estão aqui escutando e tal. E foi aqui embaixo, nesse hall aqui, onde ficam os departamentos. Então, era um momento marcante, de muita efervescência, de muita, vamos dizer, luta, e que influenciou profundamente a nossa trajetória, né? E que hoje a gente tem trazido isso para a nossa prática, né? Eu, por exemplo, nas jornadas de junho, que o Instituto dos Defensores de Direitos Humanos, do qual eu e o Thiago ocupamos a diretoria, começou a ter um papel de destaque na defesa dos presos políticos, né, desses presos que contestaram, que ousaram, né, trazer uma nova realidade de vozes que não se contentavam mais com a representação institucional velha, decadente, resumida a uma democracia formal, exercida em períodos cíclicos, né, mas sim, né, com um novo grau de exigência, de atenção para suas demandas, que não só contaminaram, né, o pensamento político, mas também influenciaram as instituições em geral, até as instituições jurídicas, que se colocaram como um escudo e um reflexo, né, desse, vamos dizer, encerramento, né, do diálogo que as instituições políticas se postaram a fazer, mesmo diante dos apelos que essas pessoas tomavam na sua militância. E assim, né, nós entendendo que essas militâncias particulares e coletivas, né, de todos os grupos que se postaram, eram o resultado de um novo movimento democrático que surgia e que pedia passagem na história do Brasil, nos colocamos a defender essas pessoas e, vamos dizer, tentar restaurar algo que elas não podiam perder, que é o seu direito de indignar-se e de bradar contra qualquer forma de opressão ou de autoritarismo, que era o que vinha acontecendo. Então, toda essa nossa trajetória, né, nos marcou profundamente e nos guiou até o ponto da nossa realidade profissional de hoje. A minha realidade na docência também,
é uma realidade extremamente influenciada pela minha militância também aqui no diretório. A minha realidade docente hoje de um professor que tenta pensar ensino, pesquisa, extensão e conectar isso tudo. Outro dia eu até estava brincando com o Aderson, eu levei meus alunos, né? Eu soube dessa greve recente de rodoviários, né? E, enfim, tiveram algumas detenções e tal, inclusive na 4ª DP, né? Que é próximo à Faculdade Nacional de Direito, que é onde eu leciono hoje como professor substituto de prática jurídica penal. E eu, sabendo disso, meu coordenador estava no escritório modelo, eu falei: Francisco, vou levar os alunos para uma aula prática hoje. Vamos assistir esses rodoviários que foram detidos, né, acusados, né, eventualmente de algum crime, mas que esteja por trás uma tentativa de calar a voz, né, e as próprias reivindicações deles. Eles: não, Carlos, você está liberado, você é o professor, pode ir lá. E os alunos adoraram aquilo, porque foi uma experiência tão rica e tão gratificante, na medida em que eles puderam sentir que o papel do estudante do direito é contestar, na verdade, assistir aqueles que necessitam, né? De fato, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que se postares dentro de um conflito entre direito e justiça, inclina-te para esta última, ou seja, volte-se para a justiça quando a justiça conflitar com o direito. E na prática eles puderam ter essa ideia, né, de trabalhar dentro do marco, né, de defesa na prática de um movimento popular, reivindicatório. Então, para eles foi muito interessante, né? E então, assim, é uma oportunidade muito grande, né? Enfim, eu espero que esse evento se repita muitas e muitas vezes, né? Volto a dizer que o Centro Acadêmico é uma marca indelével na minha vida, está marcado como um brasão na minha alma. Eu acho que tudo que eu tenho e que eu sou hoje, e todos os bons amigos que eu tenho na vida hoje, eu devo ao Centro Acadêmico, porque mais do que uma trajetória acadêmica, eu pude viver uma escolha profissional e uma perspectiva de vida e de encarar a realidade do mundo. É isso. Passar agora a palavra ao professor Taiguara, foi membro do CAEV de 2003 a 2007, membro do DCE de 2005 a 2007, integrou a FENED e a CORED e atualmente é professor de Direito Penal do IBMEC e integra o mecanismo de prevenção à tortura da LERJ. Cabe a mim um desafio grande, que é não repetir o que os colegas disseram, ser breve, né? Tentar manter todos aqui até o final, quer dizer, praticamente uma violação aos meus direitos humanos, né? Mas enfim, vamos tentar aqui então trazer algumas palavras dessas nossas memórias, de um momento que é sempre de grande saudosismo, de grande entusiasmo para nós, que é voltar para essa casa. Antes aqui de estarmos no auditório, eu, Carlos, Marcelo Chaurrel, Manuel Martins, estivemos lá novamente na sede do CAEV, lembrando, né, vem a nós à cabeça um grande filme que vai remontando todos aqueles momentos muito especiais que montaram essa parte da nossa vida, esses anos que certamente foram os anos mais intensos, os melhores anos das nossas vidas. E falar um pouco dessa história de pertencer a uma entidade com a tradição de luta que é o CAEV, é falar um pouco de como ser um grão de areia diante de toda essa dimensão que tem o CAEV, de toda essa importância que tem o CAEV nas lutas sociais de Niterói, do Rio de Janeiro, do Brasil. O CAEV foi uma entidade muito importante e ser ex-membro do CAEV, ser um atual membro do CAEV, é uma responsabilidade muito grande. Tem um componente especial fazer parte de uma entidade como o CAEV, que me parece diferenciado em relação a pertencer ao CACO da Faculdade Nacional de Direito, ao CALC da UERJ, porque a maioria dos estudantes que vêm para Niterói acaba morando nessas proximidades do Ingá, de São Domingos. E isso vai gerando, naqueles que integram o movimento estudantil aqui, na UF, um sentimento de irmandade, como o Carlos trouxe aqui. É como se nós vivêssemos na nossa pequena comuna, né? Compartilhando tudo, compartilhando sobretudo sonhos, compartilhando ideias, compartilhando luta, comendo pouco, dormindo pouco,
sonhando muito, matando muita aula, viajando muito, passando muito em sala, colando muito cartaz e sendo muito feliz, porque isso nos fazia absolutamente feliz. A gente se realizava muito mais fora de sala de aula do que em sala. Sem dúvida alguma, aprendemos muito mais fora de sala do que dentro das salas de aula, até porque poucos professores, né, Manuel Martins, podemos lembrar aqui como aqueles que de fato nos trouxeram palavras de criticidade, de enfrentamento, de luta. Lições de luta foram com poucos. Então, faltar aula era não só um grande prazer, mas também um dever perante a luta. E nós tivemos a sorte, eu digo nós, eu, Carlos, Mariana, Tiago, de fazer parte de uma geração muito especial. Sem dúvida nenhuma, aqui podemos ver muito claramente que outras gerações tiveram membros muito ilustres, geniais, mas eu tenho dúvidas se alguma geração conseguiu reunir ao mesmo tempo tantas pessoas dedicadas e que suavam a camisa como a nossa. Eu diria que a nossa geração foi uma geração tipo Brasil na Copa de 70. Era difícil de barrar a gente. Não tinha jeito, a gente não dormia, a gente não comia. Então a direita ficava maluca com a gente. Não tinha como. A gente tinha membros em todas as turmas. O Camilo defendia a gente, o seu Valdir defendia a gente, o Valdirzinho defendia a gente, o Cláudio, que trabalha no departamento, defendia a gente, a cantina fechava com a gente, o segurança fechava com a gente, o morro do palácio fechava com a gente. Quer dizer, não tinha para onde fugir. A direita não tinha o que fazer. A Atlética, veja bem, era moda para a Atlética apoiar o CAEV, era essa a conjuntura. Para você ver que conjuntura de ascenso dos movimentos populares era essa. Então, era moda, era cult ser do CAEV na época. Carlos Eduardo, quem podia ser contra um cara como o Carlos organizando chopada? Era uma coisa, né, tipo, o cara carismático e tal. Para mim, cabia o papel de ser o cara um pouquinho assim, digamos, um pouco mais antipático, comprava alguns enfrentamentos e tal, mas vinha lá o Carlos que limpava a nossa barra. Então, foi um momento assim absolutamente especial. Eu queria trazer também 2 momentos engraçados que eu passei com o Thiago Melo, quer dizer, não só de luta, mas também momentos engraçados. A gente, Thiago, você lembra? Tivemos uma vitória importante, escrevemos um projeto de reestruturação da quadra do CAEV. Trabalhão danado, escrevemos aquilo e tal. Aprovado, fomos para Brasília. CAEV vai a Brasília. Pô, nunca tinha ido a Brasília, né? Não tinha nem terno. Chegamos lá, eu, Thiago Melo, André Casotti. Aproveitamos que estava em Brasília, aprovado o nosso projeto no Ministério dos Esportes, que beleza e tal. Governo Lula, né? Comecinho do governo Lula e tal. Tinha até alguma certa esperança de conseguir um pouco mais lá. Chegamos lá, então, eu, Tiago, André, e aproveitamos que estava em Brasília, a nossa cabeça, né, Tiago, achava que tudo era possível. Vamos dar uma passadinha lá no STF, convidar os ministros para a nossa semana jurídica. Aí fomos lá, eu, Tiago e André, só que absolutamente despreparados. Chegamos na porta do Supremo Tribunal Federal, uma placa dizendo, só entra com terno. Opa, quer dizer, viemos do Rio de Janeiro sem terno, e agora? Então, estava lá nós 3 sem terno. E aí tínhamos um companheiro que fazia parte do movimento estudantil em Brasília, Garrincha, a Mariana conhece, Garrincha, e aí, o sujeito tinha 1,50 m de altura. Um militante aguerrido, mas tinha 1,50 m de altura, e tinha alguns ternos lá. Bom, fomos lá, eu, Tiago e André. André tinha 1,50 m, vestia o terno, coube bem, né? Bom, Tiago é um pouco mais alto que eu, um pouco mais gordinho também. Coube a mim usar o terno do sujeito de 1,50 m. Okay. Passei por esse constrangimento em nome do CAEV e tal. Chegamos no STF, eu, André e Tiago ia esperar do lado de fora, né? O militante ia lá esperar a gente e ficamos lá, eu e André, para entrar. Bom, só que tinha um pequeno detalhe. Além do terno, também era preciso um documento oficial com foto. E eu tinha ido para o Fórum Social Mundial em janeiro, meses antes, e tinha, gente, lá no Fórum Social Mundial, quem foi, lembra? Você tinha um radinho histórico do Fórum Social Mundial, que para pegar o radinho, tinha que deixar a identidade. Eu achei aquele radinho tão maneiro. Lembrar daquele radinho do Fórum Social Mundial, eu falei, deixa essa identidade, que depois eu tiro a minha segunda via. E aí eu fui para Brasília e levei a minha carteira de trabalho, mas não aceitava para entrar no STF. Então, a situação foi a seguinte, Thiago lembra, eu estava de terno, sem identidade, Thiago sem terno, com identidade. O que fizemos então? Fomos para o banheiro, eu, Thiago. Eu no box, Thiago no outro. Trocando, eu passei para ele o terno, ele passou a roupa dele para mim. Quer dizer, uma das cenas mais ridículas, né, que se pode imaginar. Aí foi Thiago num terno de 1,50 m entrar no STF e
infelizmente, nenhum ministro veio, né, para visitar a nossa semana jurídica, mas foi uma batalha importante. Outra também, e essa é mais rápida, é engraçada. A UF, vocês sabem, é a universidade mais interiorizada que tem no Rio de Janeiro, tem várias cidades do interior e tal. Então, a eleição de DCE é uma grande viagem, né? Tem que viajar para o interior, Macaé, Rio das Ostras, Campos, Itaperuna. Bom, cabia sempre para aqueles mais bolcheviques fazer essa viagem. Não era um grande prazer, né, gente? Mas era um dever militante. Fomos lá, eu, Thiago, foi Rio das Ostras e Macaé. Eu, Thiago e Danielzinho, que era um pigmeu desse tamanho. Bom, chegamos lá, fizemos a campanha, correria danada e tal. À noite a gente ia dormir na casa de uma menina que era membro da chapa nossa. Então estava tranquilo, iríamos voltar para Rio das Ostras e tinha um lugar para dormir, tinha comida. Só que, à noite, gente, ligamos para a menina, o telefone chama, não atende. Chama, não atende, chama, não atende. Não havia um centavo no bolso de nenhum de nós. Mentira, tinha uns R$5, né, Thiago? No bolso de cada um. No dia seguinte a gente ia voltar no ônibus da UF de graça. Então foi uma das cenas assim mais desesperadoras, porque em um determinado momento Thiago já cogitava dormir na calçada, né? E eu não admitia essa hipótese. Falei, Thiago, a gente acredita na revolução, Thiago. Vamos acreditar que a gente vai achar essa menina. E eu batia de campainha de casa em casa, procurando Flavinha, encontramos 3 Flávias, nenhuma era a tal Flávia. Finalmente dormimos na casa de 2 bêbados, foi uma experiência importante, antropológica. No dia seguinte voltamos para cá, para Niterói. Enfim, é dessas histórias que se faz a militância no movimento estudantil, uma história de entrega, uma história de luta, uma história que deixa para nós lembranças que nunca vão passar. Foi falado aqui pelo Carlos, pelo Thiago, pela Mariana, grandes conquistas que a gente acabou tendo com esses grandes esforços. A gente conseguiu essa grande semana jurídica, a gente conseguiu resgatar os encontros regionais de estudantes de direito, trouxemos Zaffaroni, trouxemos Luke Rusman, tivemos conquistas importantes para a faculdade, a denúncia da omissão da direção, a denúncia da falta de professores, campanha caça-fantasmas, etc. Mas eu acredito que o maior legado que nós deixamos na nossa geração, um legado importante, foi um legado de demonstrar o seguinte: não basta para o movimento estudantil universitário lutar em defesa da universidade pública gratuita de qualidade. É preciso mais do que isso. Aqui, a Faculdade de Direito da UF é altamente simbólica. Ela fica de frente para o asfalto e de costas para a favela. Então, se tem um legado que eu acredito que nós deixamos, foi o legado de que o movimento estudantil tradicional tem o dever de promover esse encontro com o povo brasileiro, tem o dever de ir às favelas, tem o dever de debater o sistema penitenciário, tem o dever de pensar uma outra política de segurança pública. E foi essa a tônica que nós demos ali na época. Nós tivemos uma série de atividades que tinham essa ênfase. E me parece que, de alguma forma, isso contaminou positivamente o movimento social no Rio de Janeiro. Coincidiu com essa época a ascensão de algumas organizações de direitos humanos. Os movimentos sociais começaram a se apropriar dessa linguagem, dessa crítica da criminalização da pobreza. Era um momento também absolutamente peculiar. 2003, 2004, quer dizer, início do governo Lula. Existia entre nós todos uma esperança de que, concluindo, existia uma esperança de que seria possível uma transformação radical nesse país. De que, de fato, pela primeira vez, o Estado brasileiro pudesse tratar as suas classes populares de maneira digna, de fato, transformar radicalmente a vida daqueles que mais precisam. Mas essas mudanças vinham de maneira muito lenta. Políticas, medidas compensatórias, transferência de renda, importantes, mas a transformação radical na vida dos mais pobres, isso não veio. Então, para nós sempre foi muito importante trazer essa bandeira, a bandeira de que o autoritarismo não cessou. Se nós temos hoje uma democracia nesse país, essa democracia é uma democracia formal, porque para os mais pobres, o braço duro dos anos de chumbo não passou. A tortura permanece como meio de obtenção de prova, a execução sumária como uma antecipação de pena, as prisões ilegais como regra nesse país. Então, para os mais pobres, o autoritarismo permanece, esse entulho autoritário permanece. E é o dever do estudante de direito, é o dever de uma entidade como o CAEV, trazer essa bandeira. E concluo deixando essa mensagem: cabe ao CAEV, cabe a essa geração e às próximas gerações
Eu espero que aqui nós venhamos, daqui a 10 anos, comemorar juntos os 100 anos do CAEB. Esperamos que tenha vinho, cerveja. Não sei se tem hoje, tem? Não tem não, né? Tem vinho? Cerveja aí? Não? Tem que ter, na nossa época teve, no 80 anos. Não teve ou não? Tinha que ter. Bom, tá bom, tá bom. Bom, então, me parece que é o dever hoje, especialmente do profissional de direito, do operador de direito, especialmente no mundo jurídico, é o dever nosso debater essas permanências do autoritarismo. Existe uma sensação, pessoal, de que vivemos numa democracia, de que a desigualdade no país nunca foi tão pequena, mas tem algo oculto nos escombros dessa democracia, tem algo que nos inquieta, porque aqueles mais pobres continuam sendo aviltados nos seus direitos e nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso e o mundo jurídico e a faculdade de direito e os estudantes de direito devem ser vanguarda nessa luta. Hoje nós temos mais uma vez a juventude como protagonista nas ruas e nós temos que ter o CAEV lá à frente, né, sendo vanguarda desse processo. Eu deixo então essa mensagem, assim como o Tchê nos disse há poucos anos, né, deixando essa nossa grande lição, que a universidade se pinte de negro, que se pinte de mulato, que se pinte de camponês, que se pinte de operário, que se pinte de povo, porque a universidade não pertence a ninguém, ela pertence ao povo brasileiro. E cabe a nós, cabe ao CAEV, cabe às outras entidades de luta do movimento estudantil, representar essa voz, não a voz de governos, não a voz das autoridades públicas, mas a voz daqueles vencidos, a voz daqueles que lutaram e tombaram, né? Cabe a nós, então, manter viva essa tradição. Obrigado, gente. Boa noite. Agora vou passar a palavra para a nossa diretora executiva, que representa a atualidade do CAEV, Raíza Carvalho. Quando eu entrei na faculdade, eu me deparei com um cenário de descrédito do CAEV e apatia, como a Mariana disse, dos estudantes, por individualismo, pelas questões do mercado de trabalho do curso. E em 2010 fui muito bem acolhida pelo nosso atual diretor na Uni, Thiago José, e compareci às reuniões do CAEV, embora não integrasse a chapa. Em 2011, houve uma ruptura com esse movimento e, por razões alheias, voltamos a esse cenário de descrédito e, enfim, nos consolidamos como movimento em 2012, retornamos. Peço licença ao Taiguara, que defende que a sua geração era a Copa de 70, mas hoje eu acho que nós contamos com um corpo que me surpreende a cada dia mais, que eu acho que deixamos um legado muito bom e as jornadas de junho estão aí para dizer isso. A presença feminina tem crescido cada dia mais no CAEV. Semana passada fizemos um GT sobre a discussão do feminismo, fizemos um GT sobre a questão da sexualidade também, coisa que eu acho que era impensável quando eu entrei no CAEV. Eu acho o nosso curso ainda muito conservador quanto a essas questões e hoje nós temos um cenário político de, aparentemente, consolidação das garantias dos direitos humanos, mas eu acho que, tanto externamente como internamente, eu acho que falta a busca da normalidade administrativa. O último colegiado que aconteceu foi em junho do ano passado, e hoje em dia vocês sabem que a gente passa pela anexação do campus de economia. Nenhuma questão dessa foi debatida, porque o colegiado de unidade não é convocado. Nós tivemos que, na semana passada, ocupar o espaço que antigamente pertencia à cantina da Faculdade de Economia, Bareco, e lá permanecemos. A direção não concorda com isso. Se antigamente
Os estudantes dormiam ao redor da faculdade, em suas casas. Hoje em dia a gente dorme no Bareco. E resistimos e lutamos por um projeto que realmente visa a ocupação responsável do espaço, com a infraestrutura adequada e renda fixa para o CAEV, porque nós estamos há 90 anos nos matando sem dinheiro. A regulamentação da festa do campus também é um ponto importante, levantado pelo professor. Nós tivemos que, no ano passado, fazer a Cervejada do Direito, que foi um sucesso, mas, com a ajuda do DCE, tivemos que usar o campus Gragoatá, porque nós não podemos utilizar o nosso próprio campus para isso. Atuamos também na coibição do trote sujo, melhoramos muito a nossa relação com a Atlética, que em 2011 estava muito complicada, e hoje a gente atua diretamente dentro da comissão de trote para que isso seja expurgado. Então, acho que o nosso movimento foi de brutal ruptura com o que estava acontecendo na faculdade. Hoje eu vejo, nós estamos com o salão aqui cheio, mas eu vejo as reuniões cheias e me anima muito, e eu me sinto honrada de participar disso, porque o que eu vejo nas atas, nos históricos, eram sempre as mesmas pessoas, coisas que eu participei no início da gestão. Eram as mesmas pessoas, pouca gente para dividir o trabalho, e o desafio aqui é muito grande. Eu passo agora a palavra para Beatriz Lopes, diretora do DCE. O Centro Acadêmico Alvarez da Veiga, o CAEV, sempre foi algo que norteou minha militância aqui dentro da UF, através de Thiago José, como você falou, que é meu camarada de organização política, que agora é diretor de comunicação da União Nacional dos Estudantes. E dizer que, para nós do DCE, é muito bom poder compartilhar esse momento com vocês. O CAEV é nosso principal aliado na construção de um movimento estudantil aqui na UF. A gente costuma dizer dentro do DCE que, se a gente tivesse mais uns 3 CAEVs, o movimento estudantil aqui da UF seria bastante mais... seria bem melhor, seria bem mais fácil de construir as pautas e fazer com que essas pautas virem vitórias, porque pautas só por pautas não adiantam. A gente precisa construir lutas que construam vitórias. Por isso que, nessa última semana, a gente lançou aqui na universidade a campanha Quem Entrou Quer Ficar, que é uma campanha que dialoga com o tema de assistência estudantil. A gente acha que no último período a universidade recebeu um novo público, recebeu um novo perfil de pessoas. Ainda não é o que a gente deseja para a universidade pública brasileira, mas a gente compreende que existem avanços a serem comemorados, mas que esses avanços precisam ser também discutidos, e se discute isso com política de assistência estudantil. E a gente fez na semana passada um samba do trabalhador dentro do campus do Gragoatá para discutir a regulamentação das festas e também a campanha. O CAEV nos ajudou enormemente, tanto para executar a festa, quanto com a barraquinha lá, para ajudar a financiar o centro acadêmico, porque a gente faz as festas com a companhia dos outros centros acadêmicos da universidade, para poder ajudá-los a se financiar, para poder ajudá-los a continuar construindo a luta do movimento estudantil aqui dentro da nossa universidade. E dizer que, para nós do DCE Fernando Santa Cruz, que leva o nome de estudante de Direito, é muito importante a gente continuar consolidando uma relação que só tem nos dado vitórias aqui dentro da UF. Eu acho que o movimento estudantil vem se renovando. É muito bom poder dizer que a Raíza é a principal figura do CAEV e poder estar falando enquanto DCE, 2 mulheres. Então, eu acho que daqui a 10 anos, quando a gente estiver comemorando os 100 anos do CAEV, muito provavelmente vão ter mais mulheres nessa mesa. Eu espero ver a Melina, a Bia e a Isa, outras meninas que constroem o CAEV aqui, que fizeram um GT de sexualidade com mais de 40 pessoas, inclusive estudantes de outros cursos, coisa que não acontece em nenhum outro GT da universidade. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque no meu curso, que é o curso de História, também funciona por GT. Eu nunca vi nenhum GT com mais de 5 alunos, então, e nem da produção cultural. Então, parabenizar o CAEV e dizer que a gente continua à disposição. Sempre que precisar, a gente está junto, assim como foi na jornada de junho, que a gente mobilizou junto, que a gente fez, inclusive, o primeiro conselho de CA que deu posse à nossa gestão do DCE, gestão que venceu
um período de 10 anos da mesma política implementada no movimento estudantil aqui da UF, foi feita aqui dentro desse salão nobre, e a gente foi junto em passeata para a primeira grande passeata de Niterói, que discutiu a necessidade de abaixar a tarifa, de não aumentar a tarifa, e foi junto também que a gente construiu o movimento aqui em Niterói, que a gente foi para o Rio, que a gente ficou preso na Faculdade Nacional de Direito, e foi com a ajuda dos companheiros da OAB que a gente conseguiu sair já na madrugada. Então, como na jornada de junho, outras jornadas virão, e o DCE Fernando Santa Cruz, assim como o Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, seguirão lutando e construindo junto uma UF melhor e um país melhor, com certeza. Obrigada.